problema do acesso à escola no Brasil para as pessoas de menor renda é ainda muito difícil. Todavia, a situação já foi bem mais vexatória. A Terra Vermelha é um povoado do município de Itabaiana, no qual os sitiantes que ali viviam nas décadas de 50 e 60 e até a década de 70 do século XX tinham muita dificuldade em colocar os filhos para estudar. O escritor Antônio Saracura, originário da Terra Vermelha, criado em uma família de sitiantes, nos revela que frequentar a escola só no verão, porque no inverno, na década de 60, a Terra Vermelha ficava completamente alagada e as pessoas não podiam sair dos sítios onde moravam. Além disso, era a época do plantio na agricultura e toda a família trabalhava, inclusive as crianças de 5, 6, 7 anos de idade. Neste vídeo, Saracura nos conta como foi o início da sua escolarização no povoado Terra Vermelha. Vamos acompanhar. Eu fui à escola, minha irmã já estudava, já era aluna adiantada lá da escola Dona Zinha, em Terra Vermelha, e eu era pequeno ainda. Aí eu tinha que ir para a escola, não queria ir, mas fui. E não consegui vingar na escola. Não consegui aprender, não consegui entender a professora, não consegui não ter medo da professora. E fui afastado. Foi um período assim de um mês ou dois, porque a gente só estudava no verão, lá na Terra Vermelha, que era a época que podia se estudar, porque no inverno tinha trabalho, até para os pequenininhos, e aí eu não fui mais. Papai disse, tá bom, não quer estudar, aqui tem serviço para todo mundo. Tinha uns 7 anos, por aí assim, mais ou menos. Depois eu voltei, mais na frente, aí ela foi lá em casa algumas vezes, pegou uma amizade assim, comecei a perceber que era uma pessoa amigável, não fazia tanto medo. E mamãe também já tinha me ensinado, e Marinês também já tinha me ensinado alguma coisa. Aí eu fui e consegui aprender fácil demais, então, dessa última vez. Fui com ela também. Aí fiquei lá até o momento em que ela disse, olha, eu não vou poder ensinar mais o filho de vocês não, vocês têm que dar um jeito de botar ele na rua, para ter uma professora mais adiantada. Já sabia ler e escrever, já sabia a tabuada quase toda de cor, Já sabia a história do Brasil um pouquinho, pelo menos quem descobriu o Brasil eu não esqueci mais nunca depois que aprendi com ela, e o ano. Eu acredito que eu devo ter ficado uns 2 verões aí. Depois eu fui, assim, uns 9 anos eu voltei, né? Aí fiquei 9 anos, o meu 9º ano de vida e o 10º. E aí depois era no 2º verão, que eu estudei lá, eu não tinha mais o que aprender, que na verdade a escola só alfabetizava. Depois ela enrolava um pouquinho, se bem que o pagamento era muito pouco, o papai pagava um pouquinho. E muita gente lá do povoado não estudava. A gente estudava porque existia alguma tradição antiguíssima que nas famílias da gente, tanto as mulheres como os homens tinham que aprender a ler. Eu tenho, da primeira fase, quando eu fui lá, eu chorando para minha esposa, para minha irmã maior, eu chorando para ela, repetia a sequência das letras, A, B, C, D. Ela disse, a professora acabou de dizer para você, mas eu quero que você diga devagarzinho, porque eu queria decorar o bloquinho, A, B, C, D, E, A, B, C, D, E, A, B, C, D, E. Aí ela não dava colher de chá para mim, dizia que não, agora você tem que, olha essa primeira letra e tente se lembrar o que a professora disse. E aquilo me deixava em pânico, desesperado, quando a professora me chamava. E pior que a professora não perguntava na ordem, eu não sabia nada. Aí esse momento de horror, de susto, como é que pode? Era um negócio totalmente novo para mim, eu nunca tinha me preocupado na vida com aquela coisa.
E aí eu tinha que, me lembro disso, me lembro do recreio, uns moleques lá me dando cascudo, me lembro de um tal de Milho, que era sobrinho da professora, que era grandão, que mangava, chamava a gente bicho de goiaba, que a gente era brancão, né? E aí ele ficava mangando a gente, eu ficava puto da vida. Aí ia brigar com ele, apanhava, minha irmã não me defendia, eu tinha que me virar. Aí por isso que eu não consegui vingar da primeira vez. Na segunda vez, eu já tinha o aval da professora, que ela sabia que o Milho gostava de maltratar a criançada, por conta de ser sobrinho dela, se achando invulnerável, e aí ela puxou as orelhas do Milho, aí eu me dei bem. Me lembro dessa fase, de alguns lances mais, tinha outros primos meus que estudavam comigo, eu até conto esse caso, eu acho lá, de Tony Desi, que é o casado com minha irmã, que hoje é o dono do sítio Saracura, que mora no sítio Saracura, que é agricultor, que ele fugiu da escola naquela primeira fase. Ele viu a palmatória, que é uma palmatória imensa em cima da mesa de um lado, tinha uma pedrinha branca do outro, você tinha que pegar a pedrinha para ir lá no mato, que não era banheiro, era mato, e a palmatória, a professora sempre pegava, aí a professora pegou a palmatória em direção a ele se perdeu, assim, ficou assustado demais, aí saiu correndo, mas tinha um pau atravessado, me lembro como era aquelas portas grandes de casa antiga, para segurar as duas bandas da porta que ficava de frente com o leste, que o vento tentava fechar, não sei porque as portas abriam para fora, aquela porta lá, e aí ela tinha um pau embaixo, colado no chão, que segurava os caixões da porta, para a porta não se movimentar. Ele tropeçou, nem chegou a cair, porque ela estava segurando já ele pela camisa, deu uma dúzia de bolos, sei lá quantos bolos, para ele aprender a deixar de medo de coisa que não existia motivo para ter. Ainda hoje ele se lembra dessa história também. Depois aí eu não fui para a rua, porque meu pai disse, não, essa escola Dona Zinha era um sítio num terreno, tinha a estrada real, o nosso sítio ficava assim a uns 400 metros da estrada real, e depois tinha o terreno da família de Seu Lia, que era a família da qual a Dona Zinha era a professora. Tinha outros irmãos deles que moravam lá. Era uma família antiga, uma família de pessoas negras, mais cultas. Então a gente era a professora que tinha naquela região. Então não era longe, era uma caminhadazinha rápida, de 10 minutos estava lá. A primeira época de aprendizagem. Certo. Aí depois é que eu fui para a segunda escola, que foi de Bernadette de Dona, que era no Cajueiro. Olha, na verdade, depois que eu mudei para Aracaju, que eu já estava nessa minha volta, já depois de ter vivido umas aventuras enormes pelo mundo, aí eu, conversando com um colega e relembrando, não, mas fomos colega lá na escola Dona Zinha, Mané Zé Correia. A gente conviveu no tempo do Ateneu, mas a gente nunca falou nesse assunto. Mas depois aí comecei a retroceder, eu me lembro desse cara, fisicamente dele, que ainda é vivo, e de outras pessoas que já não sei onde andam. Fiquei 3 verões, no caso, né? Aí depois, aí com uns 10 anos, mais ou menos, aí teve essa história de eu ir para a rua. Mas papai foi contra, e não era inviável ir para a rua, porque apesar de Itabaiana ficar 6, 7 quilômetros do sítio, não é longe, 9 quilômetros, não chega a 9 quilômetros, era uma hora e meia de caminhada, dentro de lama, às vezes quando tinha época de inverno, intransitável. O caminho não era pela BR, era onde depois fizeram o açude, era ali por dentro. E tinha riscos imensos pelo caminho, o papai não ia aceitar, e filho nenhum para a rua. Naquele momento, naquela fase, não aceitou. Era animais, era malfazejos, sempre tinha ciganos rolando por aquele mundo. E você podia, mandando um filho só, mesmo que fosse um grupo de 2 meninos com algum vizinho, a pé, poderia ser que acontecesse algum sequestro, sei lá que diabo. Havia aquele tirador de figo que circulava em torno do sítio, aquele negócio todinho.